Seja muito bem-vindo, meus queridos, minhas queridas, para mais uma live aqui. Hoje eu vou falar para vocês como criar projetos maker para qualquer conteúdo. É isso mesmo. Então, uma das maiores dúvidas que eu escuto por aqui, né, que as pessoas vêm me abordando, né, no Instagram, nas redes sociais, quando elas se deparam ali com a oportunidade de entrar na comunidade Ensino Maker, é com o questionamento se é possível a gente criar projetos maker para o conteúdo A, para o conteúdo B, se é possível criar um conteúdo para matemática, se tem conteúdo para física, se tem conteúdo para história, se tem conteúdo para arte, se tem conteúdo para os mais variados temas. E sim, a gente tem, e eu vou mostrar para você hoje um pouco sobre essa estrutura, sobre a forma como é mostrada, né, estruturada a nossa metodologia para que você consiga criar conteúdo maker, né, para que você consiga conduzir projetos maker com qualquer conteúdo, para qualquer conteúdo, qualquer matéria, inclusive você integrando com várias matérias simultaneamente, beleza? Bom, vamos lá então, vamos tentar entender melhor esse contexto. Eu queria começar com uma história, né, que eu acho que representa bem o quanto uma atividade maker ela tem a capacidade de ser muito poderosa, ou seja, como ela tem a capacidade de engajar os alunos de uma maneira fora de série. Eu acho que é por isso que cada vez mais se fala em projetos maker, em atividades maker, e eu tenho certeza, né, que quando é aplicado da maneira correta, quando você instiga da maneira correta, você realmente consegue ter esse ponto de transformação dos nossos alunos, né? E, bom, e que história é essa? Na verdade, o que eu queria trazer aqui é uma vivência, né, que eu tive numa escola chamada Escola Classes Palha, que fica numa área rural aqui do Distrito Federal. E foi uma experiência super interessante, né, porque nós pegamos uma escola pública do absoluto zero e tinha esse desafio ali de, em 6 meses, tanto fazer um orçamento, né, do que a gente queria para um primeiro projeto maker naquela escola, como eu e outro professor dávamos aulas semanais para aqueles alunos. Bom, a história é um pouco mais longa, mas eu vou adiantar para um ponto específico aqui, que uma das ferramentas que a gente passou a utilizar com os meninos, né, que a gente foi realizar de atividade, era uma atividade no Scratch, né? Para quem nunca conhece, nunca ouviu falar, o Scratch é uma linguagem, né, de programação em blocos que permite criar jogos, animações, uma atividade muito interessante e muito lúdica. E o que foi interessante naquele processo com aquelas crianças? Então, o que foi bem significativo foi o fato deles, muitos daqueles alunos, eles mal tinham contato com o computador. Eu realmente acredito que vários daqueles alunos viram o computador pela primeira vez lá naquela oficina, né, naquelas oportunidades das aulas. Alguns já tinham contato, logicamente, mesmo numa situação de mais vulnerabilidade, todo mundo já sabe o que é um computador, tem um contato ali, às vezes tem em casa, ou então tem algum tio, algum primo, alguém que tem esse material. Mas assim, o primeiro contato, o contato mais próximo da maioria deles foi ali naquela oportunidade, naquelas aulas. E o que foi interessante também naquele processo é que o processo de trabalhar o Scratch fez com que aqueles alunos, né, de uma escola rural, de alunos de 7, 8 anos, que não tinham uma boa base, né, assim, a maioria deles tinha uma educação até meio deficitária, alguns até tinham problemas de alfabetização. Nós conseguimos fazer com que esses alunos ficassem muito bons em coordenadas cartesianas. E olha só, por que é interessante isso? A gente pega alunos que têm déficit de aprendizagem, que têm dificuldade de aprendizagem e conseguem aprender um conteúdo, né? Poxa, a gente está falando de crianças de 3º e 4º ano, conseguindo entender, compreender conteúdos de 8º ano, né? Conteúdos de 9º ano. Isso, alunos que estão nessas séries às vezes não compreendem, alunos que às vezes terminam o ensino médio e ainda patina na compreensão do que são, afinal, a tal das coordenadas cartesianas. E como é que aconteceu isso, né? Como é que esses alunos
que não tinham tanta base assim, que mal sabiam sobre esse conteúdo, conseguiram aprender, né, de forma melhor do que, às vezes, alunos de ensino fundamental e ensino médio. Porque, como eu falei antes, a gente começou a trabalhar o Scratch. E ali a gente trouxe para aquelas crianças a possibilidade de eles criarem os próprios jogos. E a ideia deles criarem os próprios jogos digitais deixou eles alvoroçados, né? Deixou eles pilhados. Só que tem um ponto importante na estrutura do Scratch, nessa estrutura que eu quero criar um jogo, eu tenho que ter um personagem, né? Eu tenho que ter um personagem ali. E esse personagem, para eu controlar, né? Eu vou clicar no teclado para ele ir para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, precisa de uma orientação para saber para que lado ele vai movimentar e para qual direção ele vai movimentar. Para você entender, né, conseguir dar esses comandos, você precisa entender o conceito de coordenadas cartesianas. Se eu quero que o meu personagem ande na direção horizontal, ele vai ter que andar na direção X, né? Então, para quem não lembra mais aí dos conteúdos de matemática, né? Andar na direção X, andar na direção horizontal. E aí, o X positivo, né? Ele vai para a direita e o X negativo, ele vai para a esquerda. Eu estou aqui na câmera, aqui está espelhado, então eu tenho que fazer o contrário aqui. Então, X para a direita positivo, X negativo, e para cima, Y positivo e Y negativo. Esse simples conceito. E a gente conseguiu trabalhar com esses alunos porque eles queriam muito fazer o jogo. Então, eles se submeteram, eles se esforçaram muito mais para entender esse processo. E conseguiram, ao final daquela jornada, saber o que o X era horizontal, o Y era vertical, o X positivo vai para a direita, o X negativo vai para a esquerda. Então, com esse simples exemplo que eu quero iniciar aqui, mostrando que existem diversos fatores que influenciam na aprendizagem dos alunos. Muitas coisas, né? Desde a questão nutricional, né? Do que aquela criança come, desde da questão psicológica, do que ela vive, do convívio familiar, do interesse que a família tem em fazer aquele aluno estudar, da qualidade de vida, desde da base, né, do que ela aprendeu nos outros anos. Existem vários fatores que influenciam a aprendizagem. Mas existe um fator que eu acredito fortemente, que é o fator mais chave para potencializar o aprendizado, que é a força de vontade. No momento que a gente trouxe uma situação em que aqueles alunos tinham uma imensa força de vontade para aprender aquele conteúdo, as outras circunstâncias, elas existem, mas pesam cada vez menos. E eu vejo que, como professor, o nosso papel é criar situações não só onde nós vamos trazer uma informação, mas, como eu gosto de dizer, para deixar o aluno com fome. Ou seja, com vontade de aprender o conteúdo, porque a informação está distribuída a todo tempo, né? O nosso objetivo é instigar essa curiosidade, trazer essa possibilidade. E a melhor maneira de fazer isso é por meio de um projeto Maker. Então, quando a gente entende esse paradigma, esse poder de um projeto Maker, nós percebemos o quanto é poderoso você pensar a todo momento, cara, como é que eu realizo outras atividades como essa? Como é que eu consigo inspirar os meus alunos dessa maneira? Invertendo nessa questão do interesse. E será que eu consigo, né, fazer algo similar para qualquer conteúdo? Então, pronto, agora a gente consegue chegar no tema da nossa live, né, de realmente mostrando para vocês, né, como é que a gente cria projetos Maker para qualquer conteúdo, porque sim, é possível fazer isso para qualquer conteúdo. Mas a pergunta que vai ser mais difícil de responder ao longo dessa live é como? Como a gente faz isso? Como nós criamos projetos Maker para qualquer conteúdo? E na nossa metodologia aqui da Ensino Maker, da comunidade Ensino Maker, vai ficar muito mais fácil você compreender como criar projetos Maker para qualquer conteúdo, sabendo que nós vamos separar em 3 tipos de projetos Maker que você vai saber quais são esses 3 tipos de projetos Maker até o final do nosso conteúdo.
E o primeiro deles é a aplicação prática. Muitas pessoas acham que o único tipo de conteúdo maker é com relação à aplicação prática. O que é o tipo de conteúdo maker de aplicação prática? É exatamente desse exemplo que eu acabei de dar. Na aplicação prática, eu trouxe uma situação onde os alunos precisavam criar algo, mas para criar algo, eles precisavam de uma base teórica. Então, eu trouxe uma vontade de fazer alguma coisa, no caso de criar o seu próprio jogo, de mexer lá o seu próprio personagem, mas para isso ele precisava ir atrás de um conteúdo, de coordenadas cartesianas. Então, esse é um exemplo de aplicação prática de um projeto maker voltado para um campo mais virtual, que é no caso do Scratch. O outro exemplo, que é o exemplo clássico, que muitos de vocês já conhecem, né, para quem já acompanha a nossa página aqui mais tempo, é aquele exemplo do carro movido ao ar do balão. Deixa eu até ver se eu coloquei ele rapidinho, só vou pegar ele aqui. Então, beleza. O carro movido ao ar do balão, esse projetinho aqui, muito legal, né, que o pessoal gosta bastante. E um carrinho super simples, que quando eu encho o balão, por causa do ar, ele consegue deslocar no sentido oposto. Então, esse projeto é interessante, porque ele envolve poucos recursos, ele tem uma execução razoavelmente fácil, e existe uma quantidade de conteúdos, de teorias que você pode perceber diretamente naquele processo, né? Então, para o carrinho andar mais rápido, eu tenho que me preocupar com o peso, né? A quantidade de material que eu usei. Eu vou conseguir entender que o posicionamento aqui no canudo tem que estar no centro, né, de massa do meu papelão. Se eu colocar do lado de cá, ele vai fazer uma curva. Existem várias circunstâncias que influenciam, né, na forma de visualizar, né, de perceber o conteúdo na prática. E isso é maravilhoso, né? Porque se você pega um conteúdo de ciências, um conteúdo de física, que muitas vezes não gera muita conexão, o que aconteceu aqui? Nós temos uma aplicação direta do conteúdo. O aluno, ele não deseja aprender sobre ação e reação, sobre leis de Newton. A verdade é que um ser humano médio comum, né? Lógico que tem sempre as exceções, mas o ser humano médio não acorda com vontade, que vontade de aprender física, que vontade de aprender a lei de Newton, né? Você quer saber esse conhecimento para você aplicar em alguma coisa. Então, quando ele vê, por exemplo, a possibilidade de ter lá seu carrinho de sucata, ele talvez vai, para ter a melhor performance desse carrinho, aí vai se submeter a entender o conceito de força, de peso, de centro de massa, de um monte de coisa. E então, a partir disso, você vai ter uma aplicação direta do conteúdo. Beleza, mais um exemplo que a gente tem aqui. Um outro exemplo, talvez que alguns de vocês que acompanham há mais tempo conseguem, já devem ter visto por aqui, é o projeto do foguete de garrafa PET. Né? O foguete de garrafa PET, existem vários projetos, mas o projeto que a gente compartilha na comunidade Ensino Maker é o foguete de garrafa PET, que o combustível dele é uma combinação entre bicarbonato de sódio e vinagre, ou seja, elementos que você encontra no seu dia a dia, né, e que você consegue fazer um projeto bem bacana. Inclusive, deixa eu até mostrar aqui para quem não está conseguindo visualizar. Espera aí só um minuto que eu vou procurar nas minhas coisas esse projeto para vocês entenderem melhor o que dá para ser feito. Vamos lá. Projetos prontos. Então, olha só. Deixa eu compartilhar minha tela. E aí, aqui tá. Então, assim, ó, olha só. O foguete de garrafa PET é basicamente esse foguetinho aqui. Então, ele tem as aletas, né? Que é a estrutura dele de papelão, né? Tem a estrutura de garrafa PET. E aqui embaixo a gente tem essa estruturinha triangular que a gente chama de coifo. Então, é construído lá com os meninos e tudo mais. Mas a parte mais legal não é essa, porque isso aqui não tem nada demais, né? O legal é que a gente consegue fazer esse foguete voar bem alto mesmo, olha só.
Deixa eu... Cadê um vídeo aqui do foguete? Aí eu fiz uma... Então, olha só. Aqui... Opa! Ele já passou aqui, ó. Só para vocês visualizarem melhor. Ó, o foguete está aqui. E olha que interessante. Aqui já está feita a mistura. Deixa eu ver se em algum momento... Ó, eu estou aqui misturando. É um vídeo de muita câmera lenta. Ó. Então, o vinagre já está aqui dentro. Ó, tem um vinagre aqui dentro. Ele está com uma rolha aqui para segurar o vinagre, para não cair. E aí eu pego uma espécie de trouxinha, né, que eu enrolo no papel higiênico e amarro com uma linha de fio dental, pode ser linha de costura, e aí eu coloco aqui dentro. Então, não pode deixar ela misturar. Então, olha só, a trouxinha está sendo colocada ali, e aí eu coloco... Foi um tempão fazendo isso. Então, olha só, o vinagre... Quando ele desce, ele começa a misturar. Ele entra na reação de combustão. E literalmente, uma reação de combustão mesmo. De liberação de energia, uma reação exotérmica. E olha que interessante. Quando ele começa a misturar, começa a borbulhar pra caramba. Olha só. Borbulha, borbulha, borbulha. O que acontece? O que está acontecendo aqui? Liberação de gás carbônico? Liberação de gás carbônico ali dentro. Então, o espaço é fechado. Está sendo liberado gás carbônico, ele quer sair por algum lugar, e aí é que vai tornar o nosso projeto legal, porque por querer expulsar o gás carbônico, o nosso foguete vai querer subir muito alto, ó, vai ficando cada vez a espuma mais tensa aqui. E, peraí, eu vou querer deixar em câmera lenta, porque vai ficar bem mais legal em câmera lenta, então vamos lá. Ó, aí já ficou muito... E mesmo em câmera lenta a gente vê o quanto ele vai rápido, né? Então, esse projeto é sensacional. Então, o que eu gosto de trazer de comparação para vocês aqui, né? O que seria, o que você acha que o aluno vai achar mais interessante? Ele ficar vendo uma aula expositiva, ele ficar vendo slides, ficar resolvendo cálculo estequiométrico lá na química, ou tentar fazer o seu próprio foguete. Entende? Então, é nesse ponto que a atividade maker ela se torna extremamente poderosa. Entendeu? Então, você tem uma aplicação direta. Quando você olha um foguete como esse, você fala, caraca, eu quero muito fazer isso. Você mostra para os alunos, com certeza, eles vão ficar super entusiasmados. E aí, a partir desse conceito, você consegue conectar com o conteúdo lá da química, de reação química, de reação exotérmica, de liberação de energia e tudo mais. Então, é mais um exemplo de aplicação direta, usando poucos recursos. Todos os exemplos que eu mostrei aqui era sucata, o Scratch que é gratuito, enfim, você vai tendo várias possibilidades. Talvez essa parte esteja até um tanto repetitiva para quem já acompanha muito os conteúdos aqui. O que a gente... Então, esse aqui, a parte da aplicação direta, é uma parte, eu acho que é onde a maioria das pessoas já entendem, né, sobre o conteúdo maker. Mas a notícia que não é tão boa assim, né, é porque existe um equívoco que só existe um tipo de atividade maker, que é o tipo de atividade maker em que eu consigo trazer uma aplicação direta do conteúdo. Então a pessoa fica perguntando assim, nossa, e aí, você consegue um conteúdo desse para logaritmo? Você consegue fazer isso para radioatividade? Estava até pensando sobre exatamente o tema radioatividade enquanto eu estava preparando a live. Imagina, não tem nem como eu fazer uma atividade com aplicação direta de radioatividade. Então, vou pegar aqui um elemento radioativo, vamos fazer aqui. Não tem como. Né? Não tem como fazer um projeto maker, pelo menos não que eu saiba até agora, né? Depois eu posso até pesquisar mais se alguém souber. Mas não consigo visualizar uma atividade maker onde eu consigo trabalhar radioatividade, né, diretamente, com uma aplicação direta. E aí que a gente precisa entender os outros dois tipos de aplicação, né? O primeiro dos dois tipos, né, o nosso segundo tipo, vai ser a representação.
Então, na representação, eu não vou ter, assim como na aplicação direta, uma aplicação assim, direta ao ponto, né? Como o próprio nome diz, aplicação direta não tem como fazer. Mas eu consigo representar um conteúdo a partir disso, né? Então, um exemplo que eu tava até pesquisando, né? Algumas coisas no Pinterest, né? Sobre projetos, eu estava vendo sobre sistemas, né? Os vários tipos de sistemas, sistema digestório, sistema respiratório. Então, eu não vou ter uma aplicação, mas eu posso, por exemplo, se eu estou dando uma aula de ciências, se eu estou dando uma aula de biologia, eu consigo criar representações, por exemplo, do nosso sistema. Então, use lá elementos de sucata, use outros elementos para representar o sistema digestório, o sistema respiratório e tudo mais. Então, deixa eu ver se eu acho aqui também essa página que eu estava vendo antes, que é bem interessante. Então, só para vocês terem uma ideia, olha só, de possibilidades de projetos que dá para fazer. Então, desde você... tem um que eu gosto bastante, deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. Não apareceu tão fácil, deixa eu ver aqui. Ele começa com um projeto de uma menina que criou um sistema excretor. Eu não consegui ver em detalhes, mas ela começa colocando realmente um líquido aqui. Ó, deixa eu ver se eu consigo passar rápido. Ó, ela coloca um líquido aqui. Ele passa pelos rins, né? Que é esse buraquinho, e vai até aqui a bexiga, né? Deixa eu adiantar aqui. Então, vai até a bexiga. Então, aqui, por exemplo, um exemplo de representação. Aí tem várias representações aqui já do sistema digestório. Tem uma do sistema respiratório que é bem legal. Deixa eu ver se eu consigo... Se consegue aparecer aqui de novo. Mas o ponto é que você... Ó, esse aqui, ó. Esse projeto bem bacana. Inclusive tem... Eu mostrei lá na... Olha só que interessante. É uma garrafa em que ele faz o movimento, né, eu não vou saber o termo técnico, né, do diafragma. Achei diafragma. E a partir da diferença de pressão ele consegue abrir e os balões enchem e esvaziam, né? Deixa eu ver se ele vai começar no automático. Bem, ó, então ele vai mexendo e é exatamente assim que funciona o nosso pulmão, né? Mexendo o diafragma, ele vai enchendo os nossos pulmões e a gente consegue respirar. Então aqui nós temos um exemplo de representação. Eu não tenho uma aplicação direta, mas com isso eu consigo representar exatamente o funcionamento do nosso sistema respiratório. Então, as possibilidades, elas são infinitas, né? De coisas que nós podemos fazer, de você poder, vamos supor, aqui nas ciências, né? Representar células, representar várias outras coisas, representar sistemas, enfim. Então, você tem muitas possibilidades. Ou você também pode realizar essa representação por meio de animações, né? Então, no Scratch, isso é sensacional. Existem diversas possibilidades de animações que você pode fazer. Eu vou até também trazer alguns exemplos aqui. Então, um que eu gosto muito de mostrar é que você pode, por exemplo, criar uma história. Então, muitas pessoas perguntam assim, Luan, eu consigo fazer projetos de, por exemplo... história, geografia e tudo mais no Scratch. No Scratch não, Atividade Maker. Eu falo, consegue, né? Então, como é que você faz isso? Você pode criar uma animação, um cenário, numa atividade do Scratch e, com isso, você consegue representar o conteúdo. Então, olha só, vou até abrir aqui um programa que eu salvei outro dia, né, sobre... o descobrimento do Brasil. Então aqui tem Ixi Maria, tá com o meu áudio. Então aqui é uma conversa que ele tem com o rei. Então toda essa animação, ela foi feita no Scratch, que era como se fosse um cara que foi convocado para navegar nas Índias junto com o Cabral. Então todo esse processo
né? Assim, você vê aquela animação bem simples, né? Nada, nossa, super elaborado e tudo mais. Mas o próprio processo de você ter o aluno, né, pensando sobre esse projeto, pensando como é que ele vai estruturar a história, como é que ele vai representar aquele conhecimento, isso é muito poderoso, né? Você também pode, uma que também eu costumo mostrar muito, né, do sistema solar. Então, às vezes está trabalhando ali em geografia ou ciência sobre o sistema solar. Então, como é que eu consigo fazer uma representação, né, do movimento? Então, esse aqui é um exemplo de um projeto no Scratch que mostra a equivalência lá ao quanto o de Mercúrio está andando, né, na velocidade ali, quanto que a Terra está movimentando e os planetas que estão mais distantes estão se movimentando também. Então, são propostas de representação que você tem aqui. Eu posso fazer uma representação sobre meiose, né? Então, vou criar uma animação no Scratch para fazer a representação lá de um processo de meiose. Então, são projetos, são propostas infinitas que você pode fazer. E aí eu sempre faço aquela reflexão, né? O que é mais interessante? Só o processo, né? Da criança, do jovem, do aluno, né? Em fazer toda essa jornada, essa animação, fazer o momento da divisão, trazer essa coisa do conteúdo, isso torna a experiência muito mais lúdica e memorável. Um trabalho também sobre movimento oblíquo. Isso aqui é bem legal, que aí é um joguinho e tudo mais. Então você pode fazer, a pessoa fez aqui um jogo sobre movimento oblíquo. Então, formas de representar o conteúdo, né, de forma prática, beleza? Então aqui eu não tenho uma aplicação, se bem que esse até do movimento oblíquo até poderia dizer que é uma aplicação direta, porque eu preciso daquele fundamento para conseguir trazer aquele conteúdo, né? Mas vocês vão percebendo, né, que a gente tem possibilidades para qualquer conteúdo. Então, por exemplo, na aplicação direta, eu diria que é muito difícil eu ter um conteúdo que vai explicar sobre, sei lá, história e geografia, por exemplo, né? Muita gente tem dificuldade de associar história e geografia com Maker, né? Por quê? Porque a gente sempre fica procurando essa coisa da aplicação direta do conteúdo. Mas ele se torna uma excelente ferramenta para representação, né? Se eu vou pegar a representação, se eu sei, por exemplo, como usar LEDs, né? Eu sei como acender LEDs. Eu posso usar isso para fazer uma aplicação direta sobre circuitos elétricos, mas também eu posso usar esse LED para criar uma maquete da França do século XIX, ou então para fazer um conteúdo de geografia, né, como já foi feito, né, a professora Silvana fez um conteúdo sobre a região centro-oeste. Então você torna uma possibilidade de aprendizagem, né, uma ferramenta de criação, né? Dos projetos, né, que eu compartilho no Instagram, talvez vocês até já tenham visto lá do circuito de massinha de modelar. Então, tem uma pessoa que veio me perguntar assim, né? Que tipo de conteúdo eu consigo trabalhar com a atividade da massinha, né? E aí eu falei exatamente para a pessoa assim, olha só, você pode trabalhar, né, diretamente circuitos elétricos, né? Então aqui você vai ter outro conceito de tensão, corrente, resistência, né? Por quê? Se você ligar uma bateria dessa de 9 volts diretamente no LED, ele vai queimar. Então a massinha de modelar, ela funciona como uma resistência muito alta, que vai diminuir a corrente de forma que não vai queimar aqui. Outro ponto, a massinha de modelar, né? Você consegue trazer o conceito da massinha de modelar aqui, ela contém sal e é por isso que ela consegue conduzir corrente elétrica, mas não conduz de uma maneira similar a um fio de cobre, por exemplo. Mas isso a nível de aplicação direta. A nível de representação, você pode criar um circuito como esse para criar outras coisas. Então, na atividade, uma menina lá fez o vagalume. Pô, ela fez um envoltório ali, né, na própria bateria e fez vagalume bem bonitinho. Então, voltando à história da pergunta, eu tô me desviando totalmente da conversa aqui. A pessoa me perguntou, Luan, com que conteúdos eu consigo trazer aplicações diretas com o circuito de massinha? Ciências, física, química e tudo mais. Mas também você pode usar isso e falar assim, gente, vamos falar sobre animais. E eu quero que você use esse circuito para representar os animais e, por exemplo, essa pessoa representou o vagalume.
Será que ela poderia ter representado outra coisa? Será que o que eu poderia ter feito em que esse LED seria iluminado? É esse o que eu quero que vocês entendam. Então, aqui tem uma lembrancinha, eu vou fazer uma atividade sobre vida no campo e vida urbana. Eu vou usar aqui o LED também para dar um upgrade na maquete, no projeto que eu estiver fazendo. Né? Vou criar um carrinho, vou criar o que tiver na minha imaginação. Então, esse é o poder das representações. E aí o nosso leque aumenta absurdamente. Eu consigo trabalhar sobre radiação. Né? Eu vou trazer aqui, vou criar uma animação, eu vou criar aqui uma escultura que vai representar a radiação, mas não diretamente trabalhando com radiação. Beleza? Outro ponto que é... Então, beleza. Então, a gente falou de aplicação direta, falou de representação. Um ponto que eu queria deixar muito presente para vocês. Luan, qual é o meu leque de possibilidades? Né? O quanto eu consigo fazer melhoras das representações? Para você conseguir ter uma imaginação melhor, para você ter uma abordagem melhor sobre essa sistemática, o que você precisa? Quanto mais você e os seus alunos dominarem as ferramentas Maker, maior a chance da criação de projetos interessantes e criativos e legais. Então, é interessante vocês, tanto primeiro é o professor, né? Depois os alunos aprenderem como criar projetos de sucata, como criar projetos de eletrônica. Eu mostrei um exemplo de projeto de eletrônica, que é o projeto da massinha. Você pode fazer um circuito com clipe de papel, você pode fazer um circuito de papel alumínio. Quando você tem no seu hall, no seu repertório, várias possibilidades, você já consegue fazer associações para o projeto que você deseja criar. Eu mostrei vários exemplos de animações no Scratch. Talvez, para quem já mexeu no Scratch, né, pelo menos sabe um pouquinho do Scratch, sabe que algumas das animações que eu mostrei não são animações triviais. Não são animações fáceis de fazer, né? São animações razoavelmente complexas. Então, para a pessoa entregar um projeto cada vez mais legal, para entregar um projeto cada vez mais interessante, ela precisa dominar cada vez mais. Você vai ter que também conseguir facilitar melhor esse processo. Mesma coisa, eu vou trabalhar, se eu souber mais de robótica, se eu souber mais de Arduino também, maior a chance de você criar um projeto interessante. Então, o que tem que estar no radar não é, caramba, como é que eu crio um projeto Maker sobre células? Como é que eu crio um projeto Maker sobre Idade Média? Como é que... Não, o que é importante ter no seu radar é, eu quero dominar as ferramentas Maker, eu quero que meus alunos dominem as ferramentas Maker, e a partir disso vai ficar muito mais fácil eu trazer uma proposta para eles, que é basicamente pegar o tema que eu estou trabalhando, cria uma representação desse tema. Tá entendendo? Então, seu leque de possibilidades aumenta brutalmente. Só que você precisa, né, conhecer cada vez mais as ferramentas Maker. Beleza? Bom, então, já falamos dos dois tipos, a aplicação direta e a representação. E aí a gente vai para a terceira etapa, né? O terceiro tipo para a gente sacramentar o processo aqui. Então, com esse terceiro tipo, realmente você fica ali a provas de qualquer desculpa. Com esse terceiro tipo, você pode pegar aquele conteúdo mais conteudista, aquela coisa mais assim, que você fala, não, esse aqui não dá para fazer projeto. Eu falo, cara, é possível fazer projeto Maker com isso. Que conteúdo é esse, né? É a criação de jogos. Então, por exemplo, eu tinha um quadro, né? Vez ou outra eu abro, tem muito tempo que eu não abro lá no Instagram, uma caixinha de perguntas que fala assim, me dê um conteúdo, eu te dou uma atividade Maker. E às vezes vem umas perguntas assim, como criar um projeto Maker para trabalhar equação do segundo grau? Como ter projeto Maker para trabalhar tipos de verbo? Projetos Maker para trabalhar polinômios. O que acontece com esse tipo de conteúdo? Cara, nem com representação. Você vai o quê? Você vai fazer uma massinha de equação? Você vai desenhar? Cara, o que você vai fazer? Como, assim, realmente nesse quesito, fica muito mais difícil você pensar em um tipo de projeto para essas coisas, para essa parte que é mais mecânica,
né? Você fazer uma equação, você fazer uma fatoração, você saber os tipos de verbo, os tipos de conjunção, sei lá, os tipos de alguma coisa muito específica, é mais uma questão de memorização, né? É uma questão mais mecanicista, de você saber lá a técnica de como fazer uma equação e tudo mais. Então, a princípio, se eu pudesse dizer, esse tipo de atividade não tem nenhuma conexão com o Maker. Mas você também pode criar projetos Maker interessantes para isso, né? Como eu já dei o spoiler antes, não era para ter dado, mas já dei, que é você instigar os seus alunos a criarem jogos. Instigar eles a criar jogos. Você pode até fazer um jogo para eles aprenderem sobre isso, mas é muito mais poderoso se eles criarem o próprio jogo. Então, vou dar um exemplo. Ele vai criar um jogo de tabuleiro usando papelão, usando sucata, e aí ele tem o jogo lá do jogo das equações. O que ele vai fazer? Ele vai ter que escrever as perguntas e as respostas. Então, vamos dizer ali que ele tem que escrever lá quais são as equações que eu quero que o adversário resolva. Então, ele vai ter que deixar as opções, vai ter que pensar em perguntas. E o que ele vai precisar fazer também? Vai ter que resolver todas as equações para dar a solução daquele jogo. A mesma coisa, você não precisa fazer só na sucata. Você pode fazer até tem uma vez que uma dos membros, né, na verdade, de uma professora que faz parte da comunidade de ensino Make, que é a professora Fernanda, ela estava já aprendendo a fazer os circuitos, né, com clipe de papel, LED e tudo mais, e ela criou uma espécie de, como se fosse um torta na cara, um passo-repassa, né? Então, o que acontece? Ela colocava 2 botões de cada lado, ela criou uma estrutura com 2 botões de cada lado, e aí tinha umas perguntas sobre biologia, sobre não sei o quê. E aquela coisa, em que ano... vou dar um exemplo de história, não tinha nada a ver, né? Mas, quando o Cabral descobriu o Brasil? Aí a pessoa, aí via quem apertava primeiro, você via pelo LED, né? Onde a pessoa apertou e tudo mais. Então, usou uma estruturazinha de eletrônica e também a pessoa tinha que pensar nas perguntas e respostas que iam fazer ali. Então, se é para fazer com sucata, só um tabuleiro de sucata, dá para usar eletrônica, né? No Scratch, o que não falta é um quiz, é um jogo de perguntas e respostas, né? É o que mais tem, é o que mais você encontra no Scratch é isso. E mesmo que às vezes sejam perguntas bobas, perguntas simples, eu volto à situação, né? Não é você, professor, criar um jogo no Scratch para o aluno responder lá, sei lá, os afluentes do Rio Amazonas. Mas é ele criar o jogo, né? Quando ele criar o jogo, o processo dele criar as perguntas, do processo dele trazer as respostas, é o que vai tornar aquele conteúdo mais memorável. E, de novo, sempre fazendo o conteúdo com a forma tradicional de se aprender, né? Que, eu quero que meu aluno fique lá em silêncio, vendo eu encher o quadro ou passar um monte de slides. Eu quero que ele resolva uma pancada de exercícios, uma lista de exercícios gigante. Eu vou fazer ele estudar para a prova lá, porque aí vai ter aquela pressão. Se reprovar, então isso vai ser a pressão suficiente para não ficar de recuperação, para não bombar, para enfim. Então, assim, é uma forma de você trazer uma maneira mais lúdica, mais interessante e mais memorável, né? O fato dele se engajar no projeto já torna muito mais interessante do que a forma tradicional que a gente tem aqui. Resumo da ópera toda, né? Os 3 tipos de projetos Maker para você criar projetos Maker para qualquer conteúdo. A aplicação direta, né? Então, você traz uma situação em que ele precisa da teoria para fazer isso, né? Deu o exemplo lá das coordenadas cartesianas, dei o exemplo do foguete de garrafa PET e tal. Então, dei vários exemplos do que você pode trazer de aplicação direta, mas não é o único tipo, né? Você pode trazer representações, vou representar a molécula, vou representar isso, vou representar aquilo, vou representar uma história, vou representar um cenário, vou fazer uma maquete mais boladona que vai ter LEDs e motores e tudo mais. Então, representações é o segundo tipo. E o terceiro, né, a questão da criação de jogos, seja de sucata, seja com eletrônica, seja com ou com robótica mesmo, né, com programação também. Então, o que é interessante nesse processo de tudo isso, volta à mesma questão que eu já falei, né? O grande desafio
Não é você pensar ideias, porque é basicamente você pensar, represente isso, represente aquilo. Faça um jogo disso, faça um jogo daquilo. Mas os jogos, as representações, as aplicações diretas, elas vão ficar mais interessantes à medida que você domina as ferramentas maker essenciais de sucata, eletrônica, programação e robótica. Então, eu espero que aqui, né, que você tenha ficado com mais clareza, né, das possibilidades de projetos, né, que isso instigue um pouco mais, né, na sua forma, né, de pensar na criação de projetos, desenvolvimento de projetos maker e até instigar mesmo, né, a se aprofundar nas ferramentas, que é exatamente isso que a gente faz lá na comunidade Ensino Maker, né? Para quem sabe, para quem não sabe, a comunidade Ensino Maker é a minha capacitação online, né, para professores, e lá dentro eu ensino o passo a passo, né, para você trabalhar lá projetos de sucata, trabalhar projetos eletrônicos, de programação e de robótica, né, a gente trabalha ali levando em consideração que estamos lidando com a pessoa mais leiga, então, sei lá, eu nunca vi nada de robótica, a gente vai explicar do absoluto zero, passo a passo daqueles projetos. E principalmente, né, pensando que a gente está lidando com a grande maioria, né, de professores, de pessoas que estão lidando com alunos, a metodologia, né, a jornada VPCA. O que é a jornada VPCA? É a jornada de vivência, planejamento, condução e avaliação. Ou seja, o primeiro passo para se tornar um professor maker é você vivenciar, você criar seus próprios projetos, para você entender os princípios básicos da ferramenta. Depois você vai aprender como planejar uma aula maker, que tem uma estrutura diferente de uma aula tradicional. Então, você entender como é que você estrutura o objetivo, como é que você estrutura a atividade, como é que você faz o roteiro de condução criativo, né? Como é que você traz um mesmo projeto, uma mesma proposta para alunos que têm ritmos diferentes, que têm interesses diferentes, e todo mundo, ao final, atingir o mesmo objetivo e todo mundo sair feliz criando o projeto mais alinhado com o seu interesse. E no final, como avaliar uma atividade maker, né? Nós ensinamos a avaliar uma atividade maker, né? Que não é avaliação por nota, não é avaliação onde os alunos vão ficar ali em carteiras enfileiradas, sem mexer no celular, no livro, nem nada disso. Não é isso, é um outro tipo de avaliação em que a gente vai sim fazer uma avaliação do que ele aprendeu no processo, mas também avaliar de uma maneira mais integral, tanto a nível de comportamental, a nível de como é que ele lidou com as frustrações, enfim. Então, um trabalho mais completo aí. Então, para quem deseja entrar na comunidade, a gente tem o link aqui embaixo no YouTube, né? ensinomaker.com.br/comunidade, né? Para quem está vendo a gravação, tem um botão aqui embaixo também. E, de qualquer forma, entrando ou não, a gente também tá no Instagram, tá no YouTube, com esse propósito, né? De ter uma educação mais significativa, né? No momento de hoje, em que é tão desafiador a gente lidar com o interesse dos alunos, está cada vez mais difícil conquistar o interesse dos alunos, né? Conectar o conteúdo à realidade. Então, a gente tem que usar essas tecnologias ao nosso favor. Não só as tecnologias a nível de programação robótica, mas uma nova forma de conduzir a aula, que foi um pouco do que eu quis trazer para vocês, ok? Então, muito obrigado para quem ficou até aqui. Né? Quem quiser entrar na comunidade de Ensino Maker, pode entrar aqui embaixo. Quem tiver dúvidas, pode mandar mensagem no YouTube, no Instagram. E espero que esse conteúdo tenha agregado para você. Beleza? Aguardo vocês no próximo conteúdo. Até mais.